A chegada da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, ao Brasil tem gerado um terremoto político e jurídico no país, colocando em xeque a atuação do Supremo Tribunal Federal, STF, e, em particular, do ministro Alexandre de Moraes. A missão da CIDH é clara e incisiva: investigar denúncias graves de violações à liberdade de expressão e perseguição política contra opositores do governo. Entre os principais alvos dessa investigação estão os chamados presos políticos do 8 de janeiro, como Felipe Martins, que finalmente terá a chance de apresentar sua versão dos fatos. Essa visita não é apenas uma rotina diplomática, ela pode marcar um ponto de virada na história recente do Brasil. A possibilidade de que as denúncias sejam comprovadas pela CIDH coloca o STF e Alexandre de Moraes em uma posição extremamente delicada. Se as acusações de abuso de poder, censura e perseguição política forem validadas por um órgão internacional, a imagem do Brasil como uma democracia consolidada pode ruir. O que antes parecia inabalável, a autoridade do STF e suas decisões polêmicas, pode ser exposto ao mundo como um exemplo de autoritarismo disfarçado de justiça. A pressão sobre Moraes e seus aliados atingiu um nível insustentável, e as consequências podem ser devastadoras. Em um movimento surpreendente, Alexandre de Moraes recuou em algumas de suas decisões mais controversas. Diversas figuras da direita, que haviam sido censuradas e banidas das redes sociais nos últimos anos, tiveram suas contas restauradas sem explicações oficiais. Nomes como Monark, Léo Índio, Lucivânia Barbosa e Flávia Magalhães, que foram alvos de perseguição judicial e midiática, voltaram a ter voz nas plataformas digitais. Mas o que teria motivado essa reviravolta? Especialistas sugerem que o recuo de Moraes pode ser uma tentativa desesperada de minimizar as denúncias antes da chegada da CIDH. Restaurar as contas de figuras públicas censuradas pode ser visto como um gesto de boa vontade, mas na realidade parece ser uma estratégia para conter danos diante de uma ameaça real. O medo da exposição internacional e de uma condenação formal pela OEA pode estar por trás dessa mudança brusca. No entanto, será que essa jogada tardia será suficiente para impedir que a verdade venha à tona? A CIDH não é um mero observador internacional. Vinculada à Organização dos Estados Americanos, OEA, a comissão tem a missão de proteger os direitos humanos e a liberdade de expressão em todo o continente americano. Sua estrutura opera com duas forças principais: a própria comissão, responsável por investigar abusos e emitir relatórios condenatórios, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que pode impor sanções e medidas corretivas aos países que violam os direitos fundamentais. Se a CIDH reconhecer as denúncias de abusos cometidos no Brasil, o impacto será devastador. O país pode ser formalmente denunciado perante a comunidade internacional e as ações do STF, especialmente as de Alexandre de Moraes, serão expostas como exemplos de autoritarismo e perseguição política. O risco de uma condenação internacional tem colocado o STF em alerta máximo e a pressão só tende a aumentar. A pressão sobre o Brasil não vem apenas da CIDH. Com a ascensão de Donald Trump nos Estados Unidos e sua postura firme contra a censura e a perseguição política, o governo americano passou a exigir que o sistema interamericano adote uma posição mais dura contra abusos em países como o Brasil. A escalada autoritária no país, marcada por casos de censura, prisões arbitrárias e perseguição a opositores, chamou a atenção mundial e colocou o STF no epicentro de um escândalo sem precedentes. A chegada da delegação da CIDH ao Brasil significa que essa realidade não pode mais ser ignorada. As denúncias, antes abafadas pela grande mídia e pelas instituições nacionais, agora serão analisadas por um órgão internacional imparcial. As consequências podem ser explosivas. Moraes e seus aliados tentam se antecipar, mas a verdade está prestes a ser revelada. O que antes parecia imutável pode desmoronar diante dos olhos do mundo. Um dos casos que mais chamam a atenção da CIDH é o de Felipe Martins, ex-assessor especial da Presidência da República. Martins foi preso após os eventos do 8 de janeiro, acusado de supostamente fugir para os Estados Unidos com um documento fraudulento. No entanto, quando a falsidade do registro foi exposta, esperava-se que a justiça fosse feita. Mas não foi o que aconteceu. Martins permaneceu preso por meses, sem qualquer acusação formal, em uma demonstração clara de abuso de poder e arbitrariedade. Agora, Felipe Martins terá a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos diretamente à CIDH.
Sua história, assim como a de outros presos políticos, será ouvida pelo relator especial para a liberdade de expressão da OEA, Pedro Vaca. Quando um órgão internacional recebe provas concretas de violações tão graves, as consequências podem ser severas. A censura, as prisões arbitrárias e o abuso de poder, que antes eram ignorados pela grande mídia, agora serão expostos ao mundo. A chegada da CIDH também gerou um terremoto no Congresso Nacional. Parlamentares da direita, que antes estavam contidos, agora se mobilizam para expor a censura e as perseguições promovidas pelo STF. Esse crescente movimento político explica a reação desesperada de Moraes e seus aliados. Eles sabem que o cerco está se fechando. A pressão internacional e interna os força a agir de maneira frenética, tentando, sem sucesso, barrar a investigação que pode revelar suas arbitrariedades. O Brasil está diante de uma encruzilhada. A investigação da CIDH será suficiente para conter os abusos do STF? A perseguição política contra a direita está finalmente chegando ao fim? Ainda é cedo para afirmar, mas uma coisa é certa. A pressão internacional está crescendo e a resistência dos poderosos está enfraquecendo. O cenário político do Brasil pode estar prestes a mudar drasticamente. A verdade, que por tanto tempo foi sufocada, está prestes a emergir. A impunidade dos poderosos pode estar com os dias contados. O mundo está observando, e o Brasil não pode mais se esconder atrás de uma fachada de democracia. A chegada da CIDH é um alerta. A justiça, mesmo que tardia, está a caminho. E quando ela chegar, nada será como antes.